28, gente, vamos seguindo porque a independência do Brasil é esse marco histórico de extrema importância para o país. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil proclama a sua independência de Portugal, encerrando séculos e séculos de domínio colonial. Esse evento emblemático não apenas definiu a trajetória política e social do Brasil, mas também moldou a identidade nacional, estabeleceu esses alicerces para a construção de uma nação soberana. Mas quais são as razões para esse evento? Como é que ele aconteceu de fato? Ele agora me dizia, inclusive, sobre isso. A gente precisa redescobrir essa história. O professor Paulo Teles. Vamos saber agora com ele, o professor historiador Paulo Teles, e é sempre uma conversa muito agradável com ele. Professor, prazer revê-lo. Muito obrigado pela sua presença no feriado, professor. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer enorme falar sobre a história do Brasil, falar sobre a história do nosso povo, da nossa gente e da nossa terra. Verdade. Agora, Paulo, me diz o seguinte, quais são as causas da independência do Brasil e quais foram as consequências desse evento tão importante para nós, professor? É preciso entender que o 7 de setembro ele é a ponta do iceberg, né? Porque ele é o ápice de um processo que já estava em andamento. Se nós nos remetermos ao passado, nós percebemos que já havia uma iniciativa, uma vontade de independência de partes do Brasil, seja na Inconfidência Mineira, seja na Conjuração Baiana, na Conjuração Carioca, e em vários outros movimentos que vão acontecer. Mas é preciso destacar que a história do Brasil é uma história singular. Singular em qual aspecto? Foi a única colônia de toda a história desse planeta que recebeu a família real. E a presença da família real, a partir de 1808, ela acelerou um processo que já estava em andamento. Seja pelas medidas que foram realizadas aqui, como a abertura dos portos, seja também como um processo de instalação da corte, instalação de instituições públicas que fizeram que, por um determinado momento, o Brasil se tornasse sede do Império Português. Então, esses processos que ocorreram entre 1808 até 1822, né, quando vem o 7 de setembro, eles contribuem para várias transformações, vários processos que vão resultar na independência. Por exemplo, o empoderamento econômico da classe dominante brasileira. Afinal de contas, com a abertura dos portos, nossa classe dominante passa a ter relações econômicas com outros países além de Portugal, em específico a Inglaterra. Não somente isso, a presença de instituições aqui no Brasil, como por exemplo a criação da Biblioteca Nacional, a criação de faculdades, a criação de uma série de reformas que foram feitas durante esse período da família real no Brasil. E mais, em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Então, nesse processo de transformações, não só a classe dominante, como a própria sociedade brasileira, não pretendia, em hipótese alguma, voltar ao que era antes. Porque é bom lembrar que o status de colônia só é bom para o colonizador, só é bom para a metrópole. Para o cara que está aqui, para o indivíduo que está aqui, é um ambiente de opressão, de muito sofrimento. Então, quando Dom João vem para cá com a família real, que realiza essas medidas, ele faz, inclusive, às custas do próprio povo, porque vai haver uma elevação de impostos. E aí, olha só, o Brasil começa a caminhar por dois tipos de jornada. Para a classe dominante brasileira, era interessante continuar como o Reino Unido. No entanto, isso tem um custo para a população, afinal de contas, as reformas realizadas no Rio de Janeiro provocaram uma elevação dos impostos, que, obviamente, vão provocar uma insatisfação. O resultado disso é que, após a Grande Seca de 1816, ocorrida aqui no Nordeste, explode a Revolução Pernambucana de 17. E aí, pela primeira vez, nós temos um movimento de emancipação que sai do papel. Porque apesar da Inconfidência Mineira ser bastante famosa e a Conjuração Baiana também, elas não conseguiram sair da fase conspiratória. Na Revolução Pernambucana, nós temos a população, junto com as elites locais, pegando em armas para se separar. Esse evento assustou Dom João, assustou ao ponto dele se esforçar na repressão, e no momento em que a Revolução Liberal do Porto, ocorrida lá em Portugal, exige o retorno da família real, ele percebe que qualquer mudança que de algum modo alterasse a autonomia das pessoas que haviam conquistado esse processo aqui no Brasil poderia desembocar na independência. Então, uma estratégia para que essa independência não fosse tão traumática para Portugal era deixar Dom Pedro aqui, o que interessava a classe dominante, porque a classe dominante até queria mudanças, mas sem mudar nada.
sem mexer na estrutura social, sem mexer na estrutura econômica, mantendo o latifúndio, mantendo a escravização. E, nesse cenário, as cortes constituintes de Portugal exigem a volta de Dom Pedro, as pressões começam a ocorrer e fica uma disputa entre as elites locais aristocráticas, muitas delas encabeçadas por Gonçalves Ledo, José Bonifácio de Andrada, que eram representantes da maçonaria aqui no Brasil. Não podemos nos esquecer da importância da maçonaria nos processos de independência da América como um todo. E aí, diante desse quadro, diante dessas pressões, chega uma carta exigindo o retorno de Dom Pedro a Portugal. Essa carta é recebida no Rio de Janeiro, só que Dom Pedro I, ainda que não era primeiro, estava em Santos, né, nos braços de Domitila, da Marquesa de Santos, como ela é bem conhecida. A Leopoldina, a esposa, no 2 de setembro, pede para que ele se posicione de imediato e a carta encontra Dom Pedro nas margens do Ipiranga, né, por assim dizer, no caminho de volta, e aí no 7 de setembro ele declara essa independência. Mas é importante ressaltar que o 7 de setembro, no momento que foi declarado, ele não foi afirmado como a data da independência. A data da independência inicialmente foi aclamada como 12 de outubro, que era a data do aniversário de Dom Pedro. Então, não havia ainda uma identificação em relação à data. Outra coisa que é importante ressaltar é que uma coisa é você declarar a independência, outra coisa é você garantir a independência. A nossa independência não foi uma independência pacífica como se busca retratar, né? Como se retratou durante muito tempo. Tivemos várias guerras, muitas guerras, eclodindo em várias regiões do país. Grão-Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, a Cisplatina, que depois vai virar o Uruguai. Então, é um equívoco achar que o povo não participou, que o povo não lutou. Aliás, esse equívoco, em partes, é intencional de uma classe dominante que visava criar um Estado que atendesse às suas expectativas e os seus anseios. E talvez esteja aí, Sérgio, um dos grandes problemas do Brasil. O Estado brasileiro, em seu processo de formação, no seu momento de formação, ele não foi feito para o povo. Afinal de contas, quem era o povo? Escravizados, mestiços, camponeses, indígenas. Esses indivíduos eram vistos como uma lambugem social. Então, o Estado foi montado ao longo de boa parte do século XIX e parte do século XX para atender às expectativas de uma classe dominante. E isso explica, por exemplo, a formação de uma Constituição, né, como, por exemplo, a Constituição de 1824, que exclui as camadas populares através do voto censitário, o estabelecimento de um aparelho extremamente repressor em relação às camadas populares, que nós vamos observar, por exemplo, ao longo do século XIX com as revoltas populares. Não podemos também esquecer o papel de uma instituição chamada Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no século XIX, atuou para produzir uma narrativa de Brasil que fosse eurocêntrica, monumental e heroicizante. Eurocêntrica para pintar uma ideia de Brasil formado apenas pelo branco europeu. O negro não aparece. E o indígena, quando aparece, aparece idealizado como se fosse um cavaleiro medieval. Então, é só na República, é só a partir da República, quando a cidadania é universalizada, que ali sim começa um esforço para se produzir uma aproximação entre o povo e a independência do Brasil. Impressionante, porque as respostas são perfeitas aulas, né, professor? E exatamente aquilo que você me falava, a gente precisa estudar a história brasileira, porque através da história brasileira você entende tudo o que está acontecendo hoje, a origem de tudo. E uma curiosidade até popular, foi exatamente aquilo que aconteceu, digamos, no dia de hoje, independência ou morte, está em cima do cavalo do Pedro. Eu fui muito no Museu do Ipiranga, em São Paulo, né? E você vê todos aqueles quadros retratando histórias, filmes e tal. Não foi bem aquilo? Não. Como é que foi, professor? Na história, nós temos um conceito chamado lugares de memória. Nós entendemos que as memórias muitas vezes são fabricadas. E essa fabricação se dá através de aparelhos ideológicos, como, por exemplo, as escolas, a mídia, né, os museus, as praças, são espaços que produzem memórias. O quadro ao qual o senhor se refere, o Grito do Ipiranga, do Pedro Américo, ele foi pintado 66 anos após a independência. Eu não sabia disso. Ele foi pintado em 1888, no momento em que a monarquia estava em decadência e era preciso resgatar símbolos
que pudessem, de algum modo, aproximar ou reviver uma monarquia que já respirava por aparelhos. Então, naquele momento em que é pintado o Grito do Ipiranga, se fabrica uma série de memórias e se fabrica uma série de coisas que, por exemplo, não existiam. Aquele fardamento dos dragões da independência, Sim. ele não existia. Tudo bonito, ele foi né? idealizado, ele foi criado, e se hoje nós temos no Palácio do Planalto soldados fardados daquela forma, é por causa do quadro e não da realidade. Um outro aspecto que é Brasil, interessante... hein, professor? E outro aspecto é que o Pedro Américo, ele plagiou aquela tela de outro artista, de outra tela que faz referência a uma batalha que ocorre na Europa. É fake news, professor. Professor, só para fechar, falando seriamente, todo esse abismo social que nós vemos no nosso Brasil, você com a sua visão de historiador, o nosso país, ele realmente é um país independente, é um país livre? O que você vislumbra nesse futuro? Podemos aperfeiçoar, como você falou, a respeito dessa classe dominante, a elite, que tudo diz, tudo resolve, tudo manipula, tudo coordena, tudo concentra, tudo produz. Tem como mudar esse quadro de tanta desigualdade social? Bom, como historiador, eu sou obrigado a acreditar na mudança, né? A única coisa permanente, como diriam os filósofos gregos, é a mudança. Nada fica para sempre. É importante ressaltar que o Brasil, de qual independência estamos buscando, né? Temos gravíssimos problemas de infraestrutura, temos problemas de saneamento básico, 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto, temos problemas com violência, temos problemas com educação, temos problemas de segurança pública que tanto assolam o nosso povo. Então, de qual independência estamos falando? Eu acredito que a independência brasileira se dará quando o Estado brasileiro for construído para atender às expectativas da sua sociedade, que é o povo, que é o indivíduo que está agora em pleno feriado no sol, carregando um objeto nas costas para entregar comida. É Dona Maria que está fazendo uma faxina para botar de comer na sua casa, para alimentar os seus filhos. Então, o povo brasileiro é um povo batalhador, é um povo heróico, é um povo que luta. É bom lembrar que a independência do Brasil, em alguns lugares como na Bahia, é celebrada no dia 2 de julho, que foi o momento em que nós derrotamos as tropas portuguesas. Então, essa independência do Brasil ocorrerá quando todos os brasileiros tiverem pelo menos 3 refeições diárias, quando os brasileiros tiverem a formação básica de ensino e acesso universal à saúde pública e segurança. Sensacional, professor. Muito bom revê-lo, muito bom ouvi-lo e aprender mais. Você tem razão, nós precisamos nos aprofundar, nos comprometer e conhecer um pouco mais da nossa história brasileira. É muita coisa para a gente entender, para a gente conhecer. Professor Paulo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no feriado. Muito obrigado por sua disponibilidade. Muito obrigado, agradeço muito obrigado, demais. Querido. Valeu. São 12 horas e 40 minutos agora.